Queridos irmãos, queridas irmãs, ouvintes da Palavra de Deus, eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Feliz por ter a oportunidade de voltar a interagir neste canal com aqueles que o acessam na busca, na expectativa de uma reflexão acerca da Palavra de Deus, ela que é a verdade para nossas vidas. Desta feita eu gostaria de fazer menção de dois textos bíblicos. Um deles se encontra no livro de Salmos, de número 126, onde está escrito: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Versículo 3 diz: com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Lemos Salmo 126, do versículo 1 ao versículo 3. Eu gostaria de também fazer menção do Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo 4, versículo 23, onde está escrito assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu gostaria de fazer uma breve reflexão nesta oportunidade acerca da maneira como Deus se relacionou com o seu povo, naquilo que está escrito nos primórdios, nas páginas do Antigo Testamento, e a maneira como isso se deu após a vinda do Senhor Jesus. Nós sabemos, queridos e queridas, que o Senhor, em sua soberania, Ele determina, Ele tem as ações iniciais e finais. Ele é quem escolhe, Ele não é pego de surpresa. Nada acontece por acaso naquilo que Deus faz. Nós sabemos disso. Os que leem, os que buscam o conhecimento da palavra de Deus têm essa certeza, têm essa convicção. No livro de Jó está escrito que nada pode frustrar os seus propósitos. Ele tem o controle de todas as coisas. E esse Deus que tem o controle de todas as coisas decidiu, num determinado tempo, que Ele escolheria uma nação para que essa nação fosse o seu povo e viesse a adorá-lo como Deus e, por consequência, Ele ser o Deus dessa nação. Então, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos Deus de muitas maneiras se apresentando a este povo. Nós vemos Deus de muitas maneiras se tornando visível para esse povo. Mas você diz assim: mas irmão, a própria palavra diz que ninguém pode ver a Deus. Sim, mas Deus escolhe uma maneira com a qual aquele povo, o qual ele escolheu, pudesse vê-lo sem que pudesse contemplá-lo naquilo que ele é. É o que nós chamamos, dentro da teologia, de teofania, uma maneira visível de Deus. Porque Deus é espírito e ninguém pode ver espírito, a matéria não vê espírito. E Deus é espírito. Então vemos no início Deus se dirigindo ao patriarca Abraão, por exemplo, se apresentando a ele, fazendo promessas,
E Deus se apresenta ali, é apresentado a Abraão 3 anjos. E um daqueles, que é uma teofania, uma forma de Deus, é Deus falando a Abraão, de uma forma visível, e Deus diz que vai fazer daquele homem, através da sua descendência, uma grande nação. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos mais adiante um pouco. E quando observamos Abraão, em obediência a Deus, no Moriá, o altar preparado, a lenha no lugar, o cutelo em sua mão, Isaque posto no altar. Mais uma vez nós vemos Deus se manifestando de uma forma audível. E diz para Abraão que ele não faça mal ao menino. Louvado seja Deus. Porque Deus contemplou no seu coração a sua obediência pela fé. Por isso ele é o pai da fé, por isso ele foi justificado pela fé. E ali Deus apresenta o cordeiro, qual seria o substituto de Isaque. Preste bem atenção. O substituto. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aponta para um, que mais na frente nós vamos compreender. Pela misericórdia, pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem. Passa-se esse momento. E nós chegamos no momento onde Deus, depois de 400 anos de seu povo no cativeiro, no sofrimento, na dor, na angústia, Deus ouve o clamor deste povo. Preste atenção, Deus ouve. E ali Deus escolhe um homem para que cumpra essa tarefa. Esse homem chama-se Moisés. Em um determinado tempo, onde Moisés estava ali apacentando as ovelhas do seu sogro, ele observa uma sarça ardente. E aquilo chama atenção. Ele diz: eu vou ver que maravilha é essa. Essa sarça, esse arbusto, se queima, mas não se consome. E aproxima-se daquele lugar e ele ouve uma voz: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é sagrado. Deus se manifesta a Moisés de uma forma visível. Repito, Deus é espírito, mas ele se manifesta a Moisés de uma forma visível, através da sarça ardente. Deus se apresenta a Moisés. Deus diz: eu sou o que estou falando com você. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus dá as determinações a Moisés. Deus dá as orientações a Moisés de como ele deve proceder para libertar o seu povo. Mais adiante, Moisés vai até a Faraó e ali Deus se manifesta de diversas maneiras. De diversas maneiras. Deus transforma o cajado de Moisés em serpente. Deus transforma as águas do Nilo em sangue. Deus envia praga de rãs. Deus envia praga de gafanhotos. E culminando com as 10 pragas, Deus envia um anjo vingador. E ele dá cabo da vida de todos os primogênitos do Egito. Louvado seja Deus. Então, diante desses exemplos que nós temos na Bíblia Sagrada, nós percebemos Deus usando uma estratégia para com aquele povo, um método de se apresentar àquele povo, de uma forma visível. Deus resgata esse povo do Egito. E aquele povo vai numa direção do nada. No deserto, nós podemos inferir isso, né? Deserto não tem sombra, deserto não tem amparo, deserto não tem direção.
Mas Deus se manifesta àquele povo de muitas maneiras, de forma, repito, visíveis. De dia a nuvem estava com aquele povo e a nuvem acompanhava aquele povo. Era como que um grande sombreiro, um grande chapéu, uma grande proteção, para que ele não perecesse sob o sol escaldante. De noite a coluna de fogo estava com aquele povo. Quando Deus ia falar com o povo, onde estava a tenda, e Deus iria ali se manifestar, a tenda a sombra estava, a nuvem estava sobre aquela tenda, e ali havia manifestações visíveis. O povo padecia de fome, temia padecer de fome, e murmurava contra Moisés. O Senhor mandava o maná todos os dias, repito, todos os dias, o maná caía do céu, para que aquele povo se alimentasse. Maneiras visíveis, manifestações visíveis, de que aquele povo, para que aquele povo compreendesse que o Deus que estava ali com eles, diferentemente dos deuses dos quais os povos por onde eles passavam se viam, cananeus, amorreus, jebuseus, dentre outros tantos, sem falar nos deuses do Egito. Não eram deuses, eram imagens, eram projeções de astros, eram projeções de animais, que não eram deuses, que tinham boca, mas não falavam, que tinham ouvidos, mas não ouviam, que tinham olhos, mas não viam. Mas Deus se manifestava de forma presente no meio do seu povo, para que aquele povo entendesse que ele era um Deus vivo, ativo e atuante, e que suas promessas eram cumpridas, porque ele também era um Deus fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Quando lemos no livro de Salmos, Salmo de número 126, o canto de romagem, ele destaca: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. As nações reconheciam isso. Louvado seja o nome do Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por ele. É preciso que se diga que a nação de Israel estava em cativeiro babilônico aqui. Mas as nações reconheciam que Deus tinha feito grandes coisas por aquele povo. Então, a manifestação visível de Deus era para que aquele povo, seu povo, visse, o conhecesse, entendesse e cresce que ele era um Deus vivo. Ele era diferente dos deuses de outros povos que não eram deuses. E muitas vezes as nações reconheciam isso, mas o próprio Israel esquecia essa verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, ele se mostra como um Deus presente, ativo, um Deus que ouve, um Deus provedor, mas também um Deus que pune, um Deus atuante, enfim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa característica, irmãos, para que nós tenhamos uma compreensão mais ampla dessa fase do relacionamento de Deus com o seu povo, essa é uma característica de uma apresentação de Deus de uma forma mais presente, de uma forma onde eles pudessem entender, compreender que há um mistério que envolve todo esse relacionamento, mas que Deus queria fazer com que aquela nação entendesse que ele estava no meio deles, como Deus vivo que ele é. Uma manifestação visível.
para que pudesse encorajar homens por ele escolhido. Já falamos de alguns. Poderíamos citar tantos outros. O próprio Adão, Noé. Falamos aqui do patriarca Abraão. Sem esquecer de Isaac, de Jacó. Sem esquecer de Josué. Então todos esses homens tiveram a visibilidade da manifestação presente de Deus em suas vidas. Porque Deus queria se mostrar para eles, para que eles pudessem entender, conhecê-lo e cresce que ele estava presente. O Criador do universo, soberano sobre todas as coisas, estava presente. E isso deveria ser manifestado e crido no meio do seu povo, mas também testemunhado pelas nações com as quais Israel muitas vezes tinha guerras e embates. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Mas a Bíblia Sagrada nos fala de uma plenitude dos tempos. E aqui eu gostaria de fazer menção no livro de Gálatas, no seu capítulo 4, versículo 4. Diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Louvado seja o nome do Senhor. O que é plenitude, irmãos? Plenitude é quando se completa. Plenitude é quando aquilo que está posto está pleno. Está concluído. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus determinou que quando houvesse a plenitude dos tempos, ele enviaria o seu Filho amado. Para que essa relação de intimidade, de proximidade, esse sentimento daqueles que não mais viram, mas creram, tivesse na vinda de Jesus o seu ápice. Ele, o Deus soberano, ele, o Deus criador, ele, o Deus todo-poderoso, ele, o Senhor de todo o universo, veio na pessoa do seu Filho amado, na segunda pessoa da Trindade Santa, veio até nós. E aí eu quero chamar a atenção para você para o segundo texto que nós lemos, no capítulo 4, versículo 23, do Evangelho de João, naquele encontro maravilhoso, extraordinário, cheio de revelações, onde ali a Bíblia Sagrada nos mostra um Jesus Deus e um Jesus homem. Quanta revelação, irmãos, nós não encontramos naquele encontro. E ali o Senhor, Rabi, mestre, como ele também se assume, numa determinada oportunidade com os seus discípulos, vocês me chamam de mestre e eu sou. Jesus assume também essa condição de ensinador, de transmissor de conhecimento. Louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa isso. Então o Senhor ali se aproxima daquela mulher. E ali senta-se. E a Bíblia conta, ele estava cansado da viagem. Era hora sexta, por volta do meio-dia. Sol escaldante, calor. Ele vinha ofegante. Como é de se imaginar. E aí ele se dirige à mulher e diz: mulher, dá-me água para que eu beba.
para que eu mate a minha sede. E aí começa um diálogo, irmão, interessante, onde o Senhor Jesus, onde a mulher começa a carregada de conceitos preconcebidos, carregada ali de paradigmas da religiosidade, da animosidade que havia entre os dois povos, samaritanos e judeus. E ela diz: como é que tu pede? Como é que tu, sendo judeu, né, pede algo a mim, e eu sendo mulher? Não havia esse contato, não havia essa possibilidade. Os judeus se dirigiam aos samaritanos com um sentimento de enxergar a inferioridade naquele povo, e principalmente sendo mulher, os rabinos não costumavam se dirigir a mulheres. Então a mulher se escandaliza com aquilo, a mulher acha aquele estranho. Como é que tu pedes água a mim? Diz: mulher, se tu soubesse quem está te pedindo água, tu é que me pedirias. Então Jesus entra no diálogo com a mulher. Jesus introduz o espiritual naquele diálogo, e a mulher rebate com o material. Mas tu não tens com que tirar a água, tu não és maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço e deu água aos seus animais. Louvado seja Deus. E aquele diálogo, ele se desenvolve de uma maneira muito reveladora, né? Muito reveladora. E a mulher continua, né? Isso é maior do que o nosso pai Jacó. Aí o Senhor Jesus olha para ela e diz: olha, mulher, quem beber desta água vai continuar tendo sede, mas quem bebe da água que eu der, esse jamais terá sede. Né? E a mulher continua num âmbito material, enxergando, os seus olhos não tinham sido abertos ainda. Seus olhos não tinham sido abertos ainda. Muitas vezes, irmão, nós estamos na caminhada, mas nossos olhos, eles estão com escamas, viu? Eles não enxergam. O material, ele domina a nossa vida, nosso coração e nossa mente, e nós não conseguimos espiritualizar aquilo que nós estamos aptos a fazê-lo por conhecer a palavra e ter o Espírito Santo em nossa vida. Louvado seja Deus. Senhor, me dá dessa água para que eu nunca mais tenha que vir aqui. Aí ela olha para os seus afazeres, a sua fadiga, diz: para que eu nunca mais tenha que vir aqui tirar essa água. Louvado seja Deus. O Senhor diz: mulher, vai lá e te chama teu marido. Aí ela disse: eu não tenho marido. Aí Jesus fala uma palavra, que essa palavra é reveladora para ela. Cai as escamas dos seus olhos, é descoberta, é tirada o cobertor que fazia com que aquela mulher não conseguisse enxergar quem estava ali na sua frente, quem era aquele que estava falando palavras espirituais e ela não estava conseguindo compreender. Ela disse: eu não tenho marido. O Senhor diz: realmente você falou a verdade, você não tem marido, você já teve 5. E esse que você tem agora também não é o seu marido. E aquela revelação faz com que ela caia por si e diga: vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta, porque o Senhor revelou minha vida inteira agora. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o Senhor faz uma revelação. E essa revelação, irmãos, ela é transformadora para a nossa vida. Aquela mulher, quando ouve Jesus falar a respeito da sua vida pessoal, ela cai em si. E ela descobre que aquele que está ali na frente dela é um profeta na ótica dela. E ela diz: Senhor, me responda. Esse anseio estava dentro do seu coração. Essa sede de conhecimento estava dentro dela. Precisava ser despertada e Jesus despertou. E ela diz: Senhor, os nossos pais dizem que nós devemos adorar aqui neste monte. Os da sua nação, os judeus, dizem que nós devemos adorar no templo. Eu estou confusa, eu quero saber onde é o lugar que nós devemos adorar. O Senhor diz: mulher, louvado seja Deus, vem a hora
E essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aqui Jesus diz que todas as coisas que estavam antes exteriorizadas, o altar, o sacrifício, o tabernáculo, essas coisas elas precisam ser trazidas para dentro do nosso coração. A lei não precisa estar mais escrita nas tábuas. Não deve tão somente estar escrita nas tábuas. Ela precisa estar escrita dentro do nosso coração. Jesus está dizendo que a adoração verdadeira e fiel, você traz ela dentro de você. O altar é o seu íntimo, o altar é o seu lugar mais íntimo, é o seu coração. As coisas precisam deixar de ser exteriorizadas para serem interiorizadas. O relacionamento com a vinda do Senhor na plenitude do seu tempo foi para que nós tivéssemos essa proximidade e trouxéssemos essa intimidade de uma forma muito plena na vida daqueles que conhecem a verdade e procuram vivê-la, porque elas estão trazendo esse relacionamento para dentro do nosso coração, para dentro do coração de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, querido irmão, faz toda a diferença. Deus revela à mulher que os apegos às coisas exteriores precisavam ser deixadas de lado. Não que não tivessem valor, porque o próprio livro de Gálatas nos diz que a lei nos serviu de aio, nos serviu de instrutora, de orientadora, de reveladora, de exortadora, mas a lei nos conduziu até quem? Até Cristo. Louvado seja Deus. A lei nos conduziu a Cristo. E Cristo nos dá novo mandamento. Cristo nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Cristo nos diz que toda essa adoração, ela parte de dentro para fora. Diz, se vós sois espirituais, andais como espirituais. Paulo revela. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você passou a ser morada do Espírito Santo de Deus. Quando você o aceita, seu Filho, como suficiente Salvador. Quando você crê que o sacrifício na cruz do Calvário foi suficiente para torná-lo justo diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero lembrar para você aqui um momento muito especial, relatado pelo próprio Jesus. Jesus, falando para os seus discípulos, ele diz, olha, subiu 2 homens para adorarem no templo, para orarem no templo. Um era publicano e o outro era fariseu. E ele relata a oração daqueles 2 homens, o Senhor Jesus falando. Ele diz, o fariseu, queixo empinado, olhando para cima, batia no peito e dizia, Senhor, eu oro tantas vezes por dia, eu jejum, eu dou dízimo de tudo que eu recebo. O fariseu, ele estava ali dando demonstrações da exterioridade da sua religiosidade, daquilo que ele cria, e ele justificava diante de Deus a respeito dos atos exteriores que ele fazia. Ao passo que o publicano, e quando a Bíblia trata aqui o publicano, nesse aspecto em especial, ele está tratando do pecador. O pecador não ousava nem erguer seus olhos. O pecador dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, que sou pecador, sou miserável pecador. E ele não ousava nem levantar os seus olhos. Qual era a diferença da oração do publicano e do fariseu? O fariseu exteriorizou a sua religiosidade, a sua crença. O publicano não, o publicano pedia misericórdia, chamava a misericórdia de Deus para a sua vida pelos pecados que ele tinha cometido e que Jesus sabia que estavam no seu íntimo, no seu interior. E o Senhor Jesus disse, você sabe quem foi que voltou? Justificado para casa?
o publicano. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, ouvintes desta palavra, que nós possamos compreender a grandeza e a preciosidade do nosso relacionamento com Deus, de vivermos essa religiosidade, de viver acima de tudo, de viver essa fé. Mas antes de mais nada, de uma maneira plena aqui dentro, cumprindo os seus preceitos, fazendo com que a palavra de Deus ela possa ser não só lida e compreendida e aprendida, mas acima de tudo, praticada. Porque Deus ele conhece o que está no nosso íntimo, no nosso interior. E se ele, através do seu Espírito Santo, tem feito morada dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, é para que você verdadeiramente aproxime-se cada dia mais dele, em amor e em temor, e para que você viva isso. As coisas exteriores, as circunstâncias exteriores, para aquele que vive a sua palavra, elas não mudam o seu relacionamento. As circunstâncias chegam, muitas vezes causam alvoroço, causam rebuliço, causa muitas vezes angústia, tristeza e até dores. Mas aquele que tem o Senhor Jesus, como ele falando, orando pelos seus discípulos, quando estava para subir ao céu, ele diz: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não é essa paz do mundo, não, eu dou a minha paz. E a paz do Senhor é aquela que excede todo o entendimento, mas que um coração de servo, um coração crente, consegue compreender, viver e usufruir dos seus benefícios, que são muitos. Amém? Eu quero agradecer essa preciosíssima oportunidade, rogando a Deus que essa palavra possa ser interiorizada e vivida na vida de cada um de nós. Fiquem todos com a graça e a paz do Senhor. Amém.